O mal raramente chega com um estrondo. Ele não bate à sua porta vestindo uma fantasia de monstro, com chifres e um tridente. O inimigo de nossas almas é muito mais inteligente do que isso. Ele prefere a sutileza, o sussurro, a abordagem silenciosa. Ele não quer assustar você. Pelo contrário, ele quer te convencer. Ele se aproxima como um amigo, como uma ideia inofensiva, como uma sugestão que parece fazer todo o sentido no momento. Essa é a sua maior arma, a capacidade de se disfarçar, de parecer algo bom, algo que você merece, algo que não fará mal algum. É uma armadilha, e a isca é sempre atraente. Pense nisso por um instante. Se o perigo fosse óbvio, todos nós correríamos na direção oposta. Ninguém escolhe conscientemente o que vai destruir sua vida, sua família ou o seu futuro. O problema é que o veneno muitas vezes é servido em uma taça de ouro. A destruição vem embrulhada em um pacote de promessas de felicidade imediata, de prazer sem consequências, de um atalho para o sucesso. O inimigo não anuncia sua chegada com trombetas. Ele se infiltra nos seus pensamentos mais silenciosos, nas suas conversas mais casuais, nas suas horas de maior vulnerabilidade. Ele estuda você e sabe exatamente o que oferecer. A estratégia dele não é de confronto direto, mas de desgaste. Ele não precisa de uma grande batalha para te derrubar. Ele precisa apenas de uma pequena brecha, uma dúvida, uma pequena mentira que você conta a si mesmo, uma concessão que parece insignificante. É assim que ele opera. Ele não te empurra de um penhasco. Ele te convence a dar um pequeno passo em direção à beira, depois outro e mais outro, até que você mesmo perca o equilíbrio. A tragédia espiritual raramente é um evento súbito. Na maioria das vezes, é o resultado de uma longa caminhada na direção errada, iniciada por um convite que parecia inocente demais para ser recusado. Por isso, a vigilância precisa ser constante. Não podemos esperar que o perigo se anuncie de forma clara. Precisamos aprender a identificar a sua presença nas entrelinhas, nas sugestões disfarçadas, nas propostas que apelam para o nosso ego e para a nossa impaciência. O inimigo não toca a campainha. Ele entra pela janela que você deixou aberta, pela porta que não trancou direito. Ele é o mestre do disfarce, o especialista em engano. Entender isso é o primeiro e mais crucial passo para proteger sua vida espiritual e garantir que você não se torne mais uma vítima de suas armadilhas silenciosas e mortais. Para entender como o inimigo age hoje, precisamos voltar ao início de tudo. Vamos para o Jardim do Éden, um lugar perfeito, de comunhão direta com Deus. Adão e Eva tinham tudo. Não havia dor, não havia falta, não havia medo. Eles tinham uma única instrução, uma única regra clara que protegia aquela harmonia. Então a serpente aparece. Observe a abordagem dela. Ela não chega gritando ou ameaçando. Ela não diz: desobedeçam a Deus. Não. Ela chega com uma pergunta. Uma pergunta simples, mas carregada de veneno. Foi isto mesmo que Deus disse? A primeira arma usada contra a humanidade foi a dúvida. Essa pergunta sutil foi o suficiente para abrir uma rachadura na certeza de Eva. Será que eu ouvi direito? Será que Deus realmente quis dizer isso? Talvez eu tenha entendido mal. A dúvida é a porta de entrada para a desobediência. Uma vez que você começa a questionar a palavra e a bondade de Deus, seu coração se torna um terreno fértil para a mentira. A serpente, então, avança para o segundo passo. Ela distorce a verdade. Ela não nega completamente o que Deus disse, mas ela o relativiza. Ela planta a semente de que a ordem de Deus não era para proteger, mas para limitar, para privá-los de algo bom. Depois de plantar a dúvida e distorcer a verdade, a serpente faz a sua promessa vazia. Uma promessa de poder, de conhecimento, de divindade. Vocês serão como Deus. Essa é a isca final. Ela apela para o orgulho, para o desejo de ser autônomo, de não precisar de ninguém, nem mesmo do Criador. A tentação não foi apenas sobre comer um fruto.
Foi sobre trocar a confiança em Deus pela confiança em si mesmo. Foi sobre acreditar na mentira de que podemos ser nossos próprios deuses, definindo nosso próprio certo e errado. A serpente ofereceu independência, mas o preço era a conexão com a fonte da vida. Essa tática, usada há milhares de anos, continua sendo a mesma hoje. O inimigo não mudou seu método de operação, porque ele continua funcionando. Ele ainda sussurra em nossos ouvidos. Foi isso mesmo que Deus disse sobre suas finanças, sobre seu relacionamento, sobre seu futuro. Ele ainda planta a dúvida sobre a bondade e a fidelidade de Deus. Ele ainda nos oferece promessas de felicidade e realização fora dos princípios divinos. A história do jardim não é apenas um relato antigo, é um manual de instruções sobre como nosso adversário espiritual trabalha. É um alerta eterno. Nenhuma grande queda espiritual acontece de uma hora para outra. Ela é sempre o resultado de uma série de pequenas concessões, de pequenos desvios que, somados, nos levam para muito longe do caminho original. Pense em um grande navio no oceano. Se o capitão ajustar o curso em apenas 1 grau, a mudança será imperceptível no início. Por horas, parecerá que o navio ainda está na rota certa. Mas, depois de dias ou semanas de viagem, esse pequeno desvio de 1 grau o levará a um destino completamente diferente, a centenas de quilômetros de distância do porto desejado. A vida espiritual funciona da mesma maneira. Tudo começa com um pensamento que você decide não repreender. Uma pequena mentira inofensiva para se livrar de uma situação chata. Uma conversa de fofoca na qual você decide participar, só para não parecer antissocial. Uma olhada demorada para algo que você sabe que não deveria olhar. São as pequenas raposas que a Bíblia menciona, aquelas que estragam toda a vinha. Individualmente, elas parecem insignificantes. O que tem de mal nisso? É só uma vez, ninguém vai ficar sabendo. Essas são as justificativas que a serpente sussurra para nos fazer dar o primeiro passo para fora da proteção de Deus. Cada pequena concessão enfraquece sua convicção espiritual. Cada sim para o que é errado torna mais fácil dizer sim da próxima vez e mais difícil dizer não. É um processo de dessensibilização. O que antes chocava sua consciência, agora se torna normal. O que antes era inaceitável, agora se torna tolerável. O inimigo sabe disso. Ele não te pede para pular do 10º andar. Ele te convence a descer 1 degrau de cada vez. Primeiro, você tolera o erro nos outros. Depois, você o justifica em si mesmo. Em seguida, você o pratica. E por fim, você o defende como se fosse um direito seu. É por isso que a vigilância sobre as pequenas coisas é tão vital. A santidade não é construída apenas com grandes atos de renúncia, mas com a fidelidade diária nas pequenas escolhas. É na decisão de desligar a TV, de fechar a aba do navegador, de mudar de assunto na conversa, de pedir perdão mesmo quando você acha que tem razão. É nesses pequenos campos de batalha do dia a dia que a guerra espiritual é vencida ou perdida. Não despreze os pequenos começos, pois é neles que os grandes desastres se originam. A queda de um gigante começa com um tropeço em uma pequena pedra. Hoje, a serpente não se apresenta como um animal falante em um jardim. Ela se manifesta de formas muito mais sofisticadas e personalizadas, adaptadas ao nosso mundo moderno. Uma das suas formas mais comuns são as amizades erradas. Sabe aquele amigo que sempre te incentiva a fazer o que é errado, que zomba da sua fé, que te apresenta ambientes e práticas que te afastam de Deus? A Bíblia é clara. As más conversações corrompem os bons costumes. Uma amizade pode te edificar e te aproximar do seu destino, ou pode te envenenar lentamente, te desviando do propósito sem que você perceba. A voz que você mais ouve é a voz que mais te influencia. Outra serpente moderna são as escolhas aparentemente pequenas que fazemos todos os dias. O que você assiste? O que você ouve?
Onde você investe seu tempo e seu dinheiro? Cada escolha é um voto. Você está votando no seu futuro, no tipo de pessoa que você está se tornando. Consumir entretenimento carregado de imoralidade, normalizar a traição e a mentira através de séries e filmes, ou passar horas em redes sociais se comparando com os outros, são formas de permitir que a serpente injete seu veneno diretamente em sua mente e coração. Ela não precisa te forçar a nada. Ela apenas te oferece o fruto em uma tela brilhante, e você mesmo o consome. Talvez a serpente mais perigosa de todas seja a que habita em nossos próprios pensamentos. A voz da dúvida, do medo, da autocrítica destrutiva, da amargura, do ressentimento. O inimigo adora plantar pensamentos negativos, porque ele sabe que, se conseguir controlar sua mente, controlará sua vida. Você não é bom o suficiente. Deus se esqueceu de você. Aquilo que você fez é imperdoável. Sua situação não tem mais jeito. Cada um desses pensamentos é uma mentira direta, um ataque à sua identidade e à promessa de Deus para você. Se você não lutar ativamente contra eles, eles criarão raízes e se tornarão sua realidade. Essas serpentes modernas são sutis porque se misturam ao nosso cotidiano. Elas parecem parte da vida normal. É normal ter amigos que não compartilham da sua fé. É normal assistir a qualquer coisa. É normal ter pensamentos negativos. Mas o padrão de Deus não é o padrão do mundo. O que é comum não é necessariamente o que é correto ou saudável para a sua alma. Identificar essas serpentes em sua vida é um ato de sabedoria e autopreservação espiritual. É preciso coragem para cortar certas amizades, mudar hábitos e declarar guerra contra os padrões de pensamento que te aprisionam. Diante de um inimigo tão sutil e persistente, qual é a nossa estratégia de defesa? Jesus nos deu a resposta em duas palavras simples, mas poderosas: vigiai e orai. Não é apenas uma sugestão, é um comando, uma instrução de sobrevivência para a jornada espiritual. Vigiar significa estar alerta, ser uma sentinela da sua própria alma. Significa prestar atenção. Atenção aos seus pensamentos, às suas emoções, às palavras que saem da sua boca, às pessoas com quem você anda, aos ambientes que você frequenta. Vigiar é estar consciente de que uma guerra está em andamento, mesmo quando tudo parece calmo. Vigiar é um ato intencional. Não acontece por acaso. Você precisa decidir ser o guardião do seu coração, pois a Bíblia diz que dele procedem as fontes da vida. Isso significa criar filtros. Que tipo de informação você permite que entre em sua mente? Que tipo de conversas você alimenta? Vigiar é fazer uma autoanálise constante, perguntando-se: isso está me aproximando de Deus ou me afastando dele? É ter a humildade de reconhecer suas próprias fraquezas e evitar as situações que você sabe que são gatilhos para a tentação. Um soldado em território inimigo não anda distraído. Ele está sempre atento a qualquer sinal de perigo. Mas vigiar, por si só, não é suficiente. Nossa força humana é limitada. É por isso que Jesus conecta a vigilância à oração. Orar é reconhecer nossa dependência de Deus. É a nossa linha de comunicação direta com o quartel-general celestial. A oração nos fortalece, nos enche de sabedoria e nos dá o discernimento que não temos por conta própria. Enquanto vigiar é o nosso trabalho de identificar o perigo, orar é o ato de chamar o poder de Deus para neutralizar esse perigo. É na oração que entregamos nossas fraquezas e recebemos a força dele. É na oração que a ansiedade se transforma em paz e a confusão em clareza. A combinação de vigiar e orar cria uma defesa impenetrável. Vigiar sem orar leva ao esgotamento e à autoconfiança, que é uma armadilha. Orar sem vigiar leva à passividade e à presunção, esperando que Deus faça tudo enquanto agimos de forma imprudente. Mas quando você vigia, identificando as sutilezas do inimigo, e ora, buscando a força e a direção de Deus,
você se torna um alvo difícil. Você se posiciona para a vitória. Essa dupla dinâmica não é para ser praticada apenas em momentos de crise, mas como um estilo de vida, uma disciplina diária que mantém sua vida espiritual segura e florescendo. Deus não nos deixou indefesos nesta batalha. Ele nos equipou com ferramentas poderosas para resistir às ciladas do inimigo e permanecer firmes. A principal delas é a sua palavra, a Bíblia. A palavra de Deus não é apenas um livro de histórias antigas. É uma espada espiritual, uma fonte de verdade e uma luz para o nosso caminho. Quando a serpente tentou Jesus no deserto, qual foi a resposta dele a cada tentação? Está escrito: ele não usou sua própria argumentação ou filosofia. Ele usou a autoridade da palavra. Conhecer a palavra de Deus é fundamental para identificar as mentiras do inimigo. A mentira só tem poder quando a verdade é desconhecida. Se você não sabe o que Deus diz sobre você, sobre o seu valor, sobre o seu futuro, você se torna vulnerável a qualquer mentira que a serpente sussurre. Ela dirá que você é um fracasso, mas a palavra diz que você é mais que vencedor. Ela dirá que seu pecado é grande demais, mas a palavra diz que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Alimentar-se diariamente da Bíblia não é um ritual religioso, é um ato de armar sua mente com a verdade. É a maneira como você calibra sua bússola interna para que possa distinguir a voz de Deus da voz do enganador. Juntamente com a palavra, Deus nos dá o discernimento através do Espírito Santo. Discernimento é a capacidade de enxergar além das aparências, de sentir quando algo está errado, mesmo que tudo pareça certo. É uma percepção espiritual que nos alerta para perigos ocultos. Quantas vezes você já sentiu um desconforto, uma falta de paz sobre uma decisão, uma pessoa ou uma oportunidade? Isso é, muitas vezes, o Espírito Santo agindo como um alarme interno, te avisando para ter cuidado. Ignorar esse discernimento é como ignorar a luz de advertência no painel do seu carro. Você pode até continuar por um tempo, mas uma hora o problema vai aparecer. Para desenvolver o discernimento, você precisa cultivar sua intimidade com Deus. Quanto mais tempo você passa com alguém, mais você conhece a voz dessa pessoa. O mesmo acontece com Deus. Através da oração, da adoração e da meditação na palavra, você se torna mais sensível à sua direção. Você aprende a reconhecer seu sussurro gentil em meio ao barulho do mundo e às mentiras do inimigo. A palavra de Deus te dá o mapa, e o discernimento do Espírito Santo te ajuda a navegar pelo terreno, desviando das armadilhas que não estão marcadas no mapa. Juntas, essas ferramentas são sua garantia de proteção. No final das contas, tudo se resume a uma escolha. Todos os dias, você está no seu próprio jardim. E todos os dias, duas vozes falam com você. A voz de Deus, que te chama para a vida, para o propósito, para a obediência que protege. E a voz da serpente, que te chama para a dúvida, para o prazer imediato, para a independência que aprisiona. A cada momento, com cada decisão, você está escolhendo qual voz ouvir. Ninguém pode fazer essa escolha por você. É sua responsabilidade, e essa escolha determinará o seu destino. Cada um de nós enfrenta suas próprias serpentes, suas próprias tentações personalizadas. A história de Adão e Eva no Jardim do Éden não é apenas um conto de escola dominical. É um espelho, é um alerta que ecoa através dos séculos e chega até nós hoje, em 2026. O perigo de ouvir a voz errada é tão real para nós quanto foi para eles. As consequências podem não ser a perda de um paraíso literal, mas podem ser a perda da sua paz, do seu casamento, da sua integridade, do seu propósito. Acreditar na mentira da serpente sempre leva a um lugar de quebra, de vergonha e de distância de Deus. A obediência, por outro lado, mesmo quando é difícil,
sempre te mantém debaixo da cobertura e da bênção do Pai. O chamado para você hoje é forte e claro. Escolha ouvir a voz de Deus. Escolha a obediência em vez da conveniência. Escolha a verdade em vez da mentira disfarçada. Comprometa-se agora mesmo com a vigilância espiritual. Decida ser a sentinela da sua alma. Não negocie com a serpente. Não dê espaço para a dúvida. Quando ela sussurrar, responda com a autoridade da palavra de Deus. Quando a tentação vier, corra para a presença de Deus em oração. Não subestime o poder das pequenas escolhas. Elas estão moldando o seu amanhã. Não guarde esta mensagem apenas para você. Compartilhe-a com alguém que você ama. Incentive seus amigos e sua família a se comprometerem também com a vigilância espiritual. Vivemos em tempos onde as vozes do engano estão mais altas do que nunca. Precisamos nos alertar e nos fortalecer uns aos outros. A armadilha da serpente é sutil, mas a vitória em Cristo é certa para aqueles que vigiam, oram e escolhem todos os dias obedecer à voz do bom pastor. Sua vida é preciosa demais para ser perdida por dar ouvidos à voz errada. Escolha a vida. Escolha Deus. Se gostou deste vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir, se inscrevam-se no canal e deixem seu like e nos vemos no próximo vídeo.